Resumo da semana. Estamos aqui com o repórter Antônio Vital, nosso setorista da cobertura de plenário, para falar sobre a movimentação na última semana de atividades do semestre. Olá, Vital, obrigado pela presença. A gente começa falando sobre a sessão do Congresso Nacional que aconteceu nessa semana, não é? Olá, Cláudio, olá, ouvintes e quem está nos assistindo também pelo YouTube. Pois é, essa semana houve uma sessão do Congresso Nacional para apreciação de vetos e aprovação de projetos de crédito suplementar. Só para as pessoas entenderem, quando o Congresso aprova um projeto de lei, por exemplo, e esse projeto se transforma em lei, isso é feito através da sanção do presidente da República. Muitas vezes, porém, alguns trechos desses projetos são vetados pelo presidente. Ou, às vezes, inclusive, o projeto todo é vetado. Existe também o veto total aos projetos. Depois que ocorre esse veto, o Congresso tem 30 dias para apreciar esses vetos. Se isso não acontecer, os vetos trancam a pauta do Congresso Nacional e não é possível aprovar mais nada. O que inclui, por exemplo, a aprovação de créditos suplementares, porque muitas vezes, ao longo do ano, o governo precisa remanejar recursos que estão previstos para determinados programas para outros programas, né? Isso é feito através de cancelamento de gastos previstos no orçamento para determinadas funções e remanejamento para outros gastos. Só que quando a pauta do Congresso está trancada por vetos que não foram apreciados, também não é possível apreciar esses créditos extraordinários. Por isso que o Congresso essa semana foi convocado para apreciar os vetos que estavam trancando a pauta, de modo que fosse possível aprovar também os créditos suplementares que o governo considera importantes para determinados programas. Então, entre os vetos, por exemplo, foram derrubados alguns vetos, mantidos outros através de acordos entre os líderes dos partidos e o próprio governo. Porque, às vezes, o governo também abre mão da manutenção de determinados vetos e concorda que esses vetos sejam derrubados pelo Congresso para poder manter outros que considera mais importante. Então, por exemplo, no ano passado foi aprovada uma medida provisória que tratava de indústrias nucleares. Ela falava de lavra, de comercialização de minérios nucleares, etc. Foi incluído aqui no Congresso uma medida que diminuía o percentual da receita operacional das distribuidoras de energia elétrica, que elas teriam que investir em programas de eficiência energética. Esses programas de eficiência energética podem incluir, inclusive, por exemplo, instalação de placas solares voltadas para a população carente, etc. Como isso tinha sido reduzido, esse percentual de gasto das distribuidoras, o governo vetou essa parte da medida provisória, e esse veto foi derrubado. Dessa forma, voltou a valer o que estava previsto antes, que aumenta o percentual que as empresas têm que investir nesses programas voltados, inclusive, para a instalação de painéis solares para a população carente. Ou seja, o Congresso tinha reduzido esses valores, o governo vetou. Outra medida que também foi derrubada os vetos diz respeito a um projeto que originalmente tratava de programa de saúde mental e prevenção de suicídio para policiais da segurança, para todos os policiais de segurança pública do país. Isso porque existe um índice muito elevado de suicídios desses profissionais. Esse projeto foi aprovado pelo Congresso no ano passado, previa uma série de medidas preventivas, inclusive tratamento psicológico, acompanhamento psicológico para os policiais, suas famílias, etc. Nesse projeto foi incluído um dispositivo que previa a inclusão da Polícia Legislativa, da Câmara e do Senado, dentro do Sistema Único de Segurança Pública. O Sistema Único de Segurança Pública é aquele que faz com que todas as polícias do país estejam integradas num sistema de troca de informações, inclusive operações conjuntas. Foi incluído as polícias legislativas do Congresso, ou seja, da Senado e da Câmara, nesse sistema único, e isso foi vetado pelo presidente da República. O Congresso, essa semana, derrubou esse veto, ou seja, os policiais legislativos estão incluídos no sistema de segurança pública que envolve as demais polícias. Da mesma forma, como tinha sido excluído as polícias legislativas, eles foram incluídos no programa Provida, que é esse programa de prevenção ao suicídio. No mesmo projeto, havia também um dispositivo que garantia a liberdade de expressão para os profissionais de segurança pública. Isso foi vetado pelo presidente da República, já pelo presidente Lula, com o argumento de que os policiais eles são regidos pelos princípios de disciplina e hierarquia.
esse dispositivo foi vetado e esse veto foi mantido. Então, nesse mesmo projeto, teve vetos que foram derrubados e vetos que foram mantidos, tudo dentro de um acordo com o governo. Como você falou, essa negociação dos que são mais importantes e os menos importantes. Muitas vezes o governo abre mão de algum veto em troca de manter outros. Isso faz parte da negociação que ocorre aqui no Congresso. Um exemplo também, por exemplo, outro projeto, esse, na verdade, foi uma medida provisória que tratava daquele programa emergencial de retomada do setor de turismo, o PERSE. Dentro dessa medida provisória foi incluído um dispositivo que previa que recursos da Apex Brasil, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, e também do SESC e do SENAC, fossem distribuídos para a Embratur. O governo... Esse dispositivo foi vetado, porém esse veto foi mantido aqui pelo Congresso Nacional. Entendeu? Ou seja, não vai ser mais o recurso da Apex, do SENAC e do SESC, não irão mais para a Embratur, porque isso foi vetado e dentro dessa negociação esse veto foi mantido. E eu lembro que deu uma polêmica, né? Deu muita polêmica essa questão de transferir os recursos do Sistema S para a área de turismo. Muita gente defende que o Sistema S é muito importante para você, principalmente para a qualificação de mão de obra em vários setores da economia, né, do comércio, etc. Então, a Embratur perdeu essa fonte de renda. Outros vetos foram adiados, porque às vezes também você pode fazer uma negociação dentro do próprio Congresso para você adiar para a próxima vez alguns vetos muito complicados. Por exemplo, em 2021 foi aprovado a lei chamada Estado Democrático de Direito, que substituiu a Lei de Segurança Nacional. Um dos dispositivos dessa lei do Estado Democrático de Direito é a criminalização da divulgação e promoção de fake news. Isso, na época, foi vetado pelo presidente Bolsonaro, ou seja, a criminalização da promoção, divulgação de fake news, e até hoje esse veto não foi apreciado porque não existe nenhum acordo a respeito disso aqui no Congresso. Também, por exemplo, outro projeto, esse do deputado Kim Kataguiri, que prevê a inclusão de disciplinas de programação robótica e educação digital nos ensino médio e fundamental, também foi vetado. Ele está tentando ver se na próxima sessão do Congresso, que ainda não foi marcada, o Congresso derruba esse veto para que as crianças, os alunos dos ensino fundamental e médio, possam ter acesso a essas disciplinas que ele considera muito importantes. Esses foram os vetos. Né? Agora tem os projetos. Aí os projetos, os créditos suplementares. Então você tem que votar os vetos para poder aprovar os créditos suplementares. Né? E foram vários. Inclusive, um que foi muito comemorado, principalmente aqui em Brasília, o que prevê recursos para um reajuste de 18% para a Polícia do Distrito Federal, para as Forças de Segurança do Distrito Federal. Esse reajuste já tinha sido negociado há muito tempo, então foi aprovado um recurso extraordinário de 370 milhões. Esse reajuste será dividido em 2 vezes, né, em 2 anos, e dentro desse mesmo projeto foram acrescentados os militares do antigo estado da Guanabara e dos ex-territórios, dentro da negociação que se faz aqui no Congresso. Teve também um outro projeto de crédito, esse para permitir a contratação de técnicos administrativos das escolas, e um outro, o maior de todos, que prevê 3 bilhões de reais para algumas utilidades, principalmente para o atendimento da Lei Aldir Blanc II, não sei se você lembra, aquela que prevê o pagamento, estímulos para artistas de várias áreas, que foi aprovado por conta da pandemia, né? E esse dinheiro não estava garantido no orçamento, e com esse crédito suplementar fica sendo garantido o pagamento dos artistas. E também teve um outro projeto de crédito suplementar de quase 500 milhões de reais para vários órgãos, inclusive a Agência Espacial Brasileira, a Polícia Federal, o Instituto Brasileiro de Museus, e inclusive obras do Judiciário. Então, assim, esse dinheiro foi pulverizado para várias destinações, tudo dentro desse mesmo acordo que permitiu não só a aprovação e manutenção, derrubada de alguns vetos, como também a aprovação desses créditos suplementares. E foi isso a semana no Congresso, Cláudio. É isso. Agora a gente só tem resumo daqui a 2 semanas, né? Faz uma pausinha, acompanhando as atividades, né, do Congresso, e a gente está de volta a partir da semana do dia 31 de agosto. Exatamente. Até lá.